6 maneiras de conseguir diminuir os doces que você está comendo. Se você também é uma formiguinha como eu adoro chocolate, tá? E às vezes você se pega comendo demais, você está se excedendo, e aí você precisa de uma ajudinha para conseguir diminuir essa quantidade. Eu vou dividir com vocês 6 estratégias, 6 técnicas, tá? Muitas delas eu mesma uso. Todas elas são comprovadas pela psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é Stacy, tá? Já vou me apresentar rapidinho. Eu sou psicóloga, trabalho com emagrecimento e comportamento alimentar há mais de 10 anos. E aí, todas essas técnicas que eu vou dividir com vocês não foram tiradas da minha cabeça, tá bom? Elas existem mesmo. Você vai ver quais que funcionam melhor para você ou não. Eu tenho as minhas também preferidas, que eu sei que funcionam melhor no meu caso. Isso daqui eu quero, antes de tudo, deixar bem claro. Eu não tenho um posicionamento onde eu acho que você deva cortar doces da sua vida, a menos que isso seja algo muito necessário por alguma condição de saúde. Ou a menos que para você não tenha problema, isso não deixe você infeliz, né, demais porque está sem açúcar. Algumas pessoas se adaptam muito bem quando elas não estão consumindo doce e isso é uma escolha pessoal. Mas eu não acredito que você precise deixar de consumir doces para ter uma vida saudável. Mas sim que você vai precisar limitar essa quantidade. Não pode ser também sem critério algum, porque se deixar, nosso cérebro ama açúcar, gente. Ele ama, ele fica felizão, né? Mas traz uma série de consequências. Quando eu quero dizer que ele ama açúcar, é que se a gente deixar para ir comendo sempre que a gente tiver vontade, as chances da gente se exceder é muito grande. Então, dificilmente a gente vai ter um autocontrole ali natural. A gente precisa estar atenta. Então, vou te ensinar ali 6 técnicas para você aplicar para você conseguir reduzir e manter isso num consumo que continue sendo saudável. Então, vamos lá. A primeira delas, eu quero que você se conheça num seguinte sentido. Para você, o que eu vou te explicar a partir de agora, tá? A primeira técnica é você observar se você prefere aplicar tudo isso de uma vez só. Você é uma pessoa que se dá melhor se você corta de uma vez, ou você é uma pessoa que prefere fazer as coisas de forma gradual. Esse é o primeiro passo, porque cada um tem um jeito. Existem mulheres que elas preferem cortar de uma vez, ter ali um sofrimento inicial de uma vez só, e depois elas se adaptam bem a isso. E que se elas forem tentar ir reduzindo aos pouquinhos, isso é muito mais sofrido, muito mais angustiante. Então, você pode observar isso com outras coisas que você já tentou mudar na tua alimentação ou até às vezes em outras áreas da vida, né? Como que você prefere lidar? E existem outras mulheres que preferem ir dessensibilizando e diminuindo devagar. Então, eu quero que, antes de tudo, o primeiro passo é você decidir. Você quer reduzir de uma vez só? Por exemplo, ou cortar, né, se for o caso. Você está comendo 2 barras de chocolate por dia e você quer reduzir para um quadradinho de uma vez só? Ou você prefere ir reduzindo isso de forma gradual? Se faça essa pergunta e tome essa decisão antes de tudo. Essa é a primeira técnica, baseada no seu autoconhecimento. De que forma você acha que você funciona melhor e não o que você acha que é ideal. Não confunda as duas coisas. De que forma você acha que tem mais chance de adesão? O que significa essa palavra? Significa mais chances de dar certo, de você conseguir cumprir, mesmo que demore mais, tá? Então, se você decidir quer tentar de uma vez, então beleza. Quanto que você está consumindo hoje e para quanto você quer reduzir, ou se você quer zerar, tá? Se isso for realmente necessário e viável, tá bom? Porque vocês sabem o meu posicionamento, que muitas vezes tentar cortar apenas vai te levar a fracassar. Se você não sabe, vê meus vídeos anteriores que você vai entender. Se você decidiu que você quer fazer isso de forma gradual, eu quero que você também pegue o papel e caneta em ambos os casos, tá? E anote como que vai ser esse processo. Então, estou comendo 2 barras por dia, vou ficar uma semana comendo meia, mais uma semana comendo uma, mais 5 dias comendo meia, até eu chegar no 1, 2 quadradinhos por dia. Como que você quer fazer este processo? Estabeleça essas metas. Parece uma coisa boba, mas é extremamente necessário que você tenha as suas metas e os seus passos estabelecidos, que você não deixe o teu objetivo de forma muito aberta. Ah, eu quero reduzir o consumo de doces. O nosso cérebro não funciona também, nem a nossa motivação e nem o nosso foco com objetivos muito abertos. Então, aonde eu estou, para onde eu quero chegar e de que forma que eu quero encarar este processo que funciona melhor para mim. Essa é a primeira estratégia, não avance para as outras sem você ter parado para estruturar mais ou menos um plano. É claro que não necessariamente você vai conseguir seguir ele certinho, terão dias e dias, mas é importante que você esteja sempre retomando que, poxa vida, essa é a semana que eu tenho que tentar reduzir um pouco mais. Foi difícil? Tá bom, às vezes ontem eu não consegui, né? Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar novamente. Então você vai estar com este foco a cada semana, tudo bem? O segundo ponto que eu separei para você é o seguinte:
Quando você for comer, se você não for zerar, que é o que eu recomendo que você faça, mas tudo bem, tá? Como a gente falou aqui, cada um é um, isso daqui é um vídeo, você precisa ver o que faz sentido para você. Mas se você não for zerar, for apenas reduzir o consumo de doce, a partir de hoje, isso é uma regra universal. Eu quero que você tatue isso na tua testa. Escreve um bilhete e cola na parede, se precisar. Põe de fundo de tela do seu celular. Mas a partir de hoje, todas as vezes que você for comer um doce, você não vai mais comer de pé, você não vai mais comer andando, você não vai comer mexendo no celular, você vai parar para comer aquele doce. Eu brinco, tá, com as minhas alunas do alimentação ou com as minhas pacientes, né, do consultório, que é quase como se fosse um ritual. Você pode sentar no sofá, se você quiser, você tira o sapato, mas eu quero que você esteja realmente envolvida no momento de comer aquele doce. Então, a segunda ferramenta é a atenção plena, o mindfulness na hora de se alimentar. Pelo menos na hora de comer o doce. E isso não é uma bobagem. Antes que você também faça pouco caso disso, experimenta o que eu tô te falando, que você vai viver, que você vai ver e vai vir me contar que só essa técnica vai ter mudado, revolucionado a tua alimentação. O que que acontece? Quando a gente come prestando atenção, você percebe uma variedade de nuances de sabor. O seu prazer com a comida aumenta muito. O tanto que você vai sentir aquele doce, a percepção de prazer que você vai ter com aquele doce é muito maior quando você para e o seu foco está ali, no sabor, na mordida, no cheiro, na sensação que aquilo tem na sua boca, do que quando você faz, sei lá, mexendo no celular. Tá? Ontem mesmo eu comi um bombom e eu estava mexendo no celular. Quando termina, nem parece que a gente comeu. A gente sentiu, sei lá, vou inventar aqui uma porcentagem, é como se você tivesse sentido 10% do prazer, quando você poderia ter sentido 100%. Então, para pensar, não faz sentido. Se é para você comer, não faz sentido você comer, colocar para dentro de todo jeito e nem sequer sentir o 100% do prazer. Porque se você sentir só 10 e você estava buscando prazer, né, para isso que a gente utiliza o doce, para sentir esse sabor bom, as chances de você precisar comer mais logo em seguida ou às vezes no mesmo dia mais tarde é muito grande. Enquanto que quando você come prestando atenção e você sente todo esse potencial de prazer porque você está ali, a sua satisfação será maior. Você tende a ficar mais feliz com aquele doce e não querer repetir. E eu sei que isso dá muito medo para muitas de vocês, né? Às vezes a gente faz isso de uma forma como proteção, porque a gente acha que se eu ficar tão feliz com esse doce, aí que meu cérebro vai se perder nele. Mas raciocina comigo. Você está buscando doce porque você está querendo ter uma experiência prazerosa. Se você não tem ela, se você tem só um pedacinho dela, mas você não tem ela direito porque você não estava prestando atenção, o seu cérebro vai continuar buscando aquela experiência prazerosa e você vai precisar comer muito mais do que só aquele bombom ou só aqueles quadradinhos. Faz o teste de comer prestando bastante atenção a esse docinho, que você vai perceber que você vai ficar mais feliz. E essa vontade de repetir muito provavelmente vai passar sozinha. Observa e vem depois me contar ou me chama lá no Instagram que eu quero saber, tá bom? E eu sei que às vezes a gente faz isso, tá? Só um parênteses aqui, de querer comer sem prestar atenção, porque a gente acha que é errado comer o doce, a gente se sente culpada de comer o doce, então a gente meio que põe pra dentro sem ver muito bem que a gente tá comendo, meio que uma forma meio rápida, até pra tentar se livrar, sabe? Quem nunca teve um bolo na geladeira? E ao invés de ir comendo o bolo devagar, congelado, a gente, não, vou comer tudo de uma vez só para acabar logo, para eu parar de sofrer. Então a gente sente mal com a comida e a gente quer se livrar dela comendo rápido. E isso só atrapalha. Então, número 2, atenção plena na hora de comer. Número 3, sempre que você quiser comer um doce, tente outras coisas antes. Tente pelo menos atrasar um pouco. Então, assim, tente não ir para o impulso, sabe? Deu aquela vontade de doce? Tente adiar por uns 10 minutinhos. Se daqui 10 minutos, você pode até pôr no despertador, tá? E nesses 10 minutos vai fazer outra coisa, vai se distrair, vai fazer alguma coisa que você gosta, ou que você precisa fazer, uma coisa que seja importante, enfim, tá? Não fica lá, né, 10 minutos, assim, contando, olhando no relógio, que é óbvio que você vai ficar muito ansiosa. Mas isso daí é uma técnica muito importante para a gente frear impulsos. Depois desses 10 minutos, você avalia se você ainda está com vontade desse doce ou se passou. E você vai se surpreender com a quantidade de vezes que vai ter passado. Porque, na verdade, foi um impulso. E é muito importante a gente ensinar o nosso cérebro a não responder por impulso às coisas. Uma coisa é algo que eu decidi, que eu realmente quero fazer, e é o que eu falei, você está tão decidido e tranquilo com isso que você vai comer com atenção, você está ali no momento. Outra coisa é um impulso que vem no seu cérebro e que você não sabe frear.
Sabe quando a gente tem vontade de responder uma coisa para alguém? Ou a gente tá com raiva, a gente quer. Isso tudo não são impulsos que a gente tem e que a gente sabe que a gente precisa parar um pouco, respirar e falar as coisas com calma, decidir se a gente vai falar, como que a gente vai falar. Então, a gente tem a habilidade de frear impulsos. E a gente tem isso o tempo inteiro com uma série de coisas. Mas por que com a comida a gente não treina? Já reparou? A gente não faz tudo que vem na nossa vontade, na nossa cabeça, na hora que a gente quer assim de cara. A gente respira, a gente pensa, às vezes alguma coisa te tira do sério, mas você sabe que você não pode reagir assim. Ou às vezes você quer muito uma coisa, mas você sabe que você não pode agir de uma maneira impulsiva. Então, a gente o tempo inteiro se regula para não agir de forma impulsiva. E você precisa ter essa habilidade com a comida. Então, uma coisa é você se proibir de comer o doce. Eu não acho que é necessário na grande maioria dos casos. Outra coisa é o oposto disso, você não saber resistir a impulsos. Você precisa ter a habilidade de autocontrole para tomar uma decisão sobre comer e não para vir um impulso e quando você vê você já está mandando para dentro. Isso não é saudável, independente se vai ser só um quadradinho, isso não é um comportamento saudável. Então, a partir de hoje, toda vez que vier essa vontade, tente adiar por 10 minutos. Nesses 10 minutos você vai fazer outra coisa e depois você vai se perguntar se você ainda está com vontade, e aí se você tiver, você come praticando o item anterior. Se você não tiver, ótimo. A hora que voltar de novo, se voltar, você pratica de novo os 10 minutos. Mesmo que no final do dia você coma a mesma quantidade, o importante aqui é a gente estar treinando o seu cérebro, fortalecendo a área dele responsável por controle de impulsos. Isso por si só já vai diminuir muito a quantidade de doce que você está comendo quando você parar de ser tão impulsiva com ele. Uma outra questão muito importante é você aprender a avaliar se você utiliza dos doces como recompensa, porque a gente usa muito, tá? Então, como recompensa por um dia difícil, como recompensa porque a gente está cansada, como recompensa porque a gente conseguiu algo que a gente queria muito, como recompensa porque hoje foi um dia muito puxado, que eu fiz muita coisa, que eu me esforcei, ou porque eu preciso relaxar, a gente usa, tá? Eu gosto de ter uma visão muito realista. Eu tomo muito cuidado com a hipocrisia nesse sentido. Eu não acho que a gente tenha muito como deletar de vez. Dependendo do quanto isso está associado, não vale tanto a gente ficar brigando tanto com isso, mas sim a gente entender que existem outras formas também da gente tentar se recompensar. Então, se eu estou precisando relaxar, talvez um banho quente me reconforte e seja um presente que eu possa dar a mim mesma, né? Talvez ir lá fazer as minhas unhas, ir cuidar do meu cabelo, sejam outras formas de relaxar. Ou se eu acho que eu fiz alguma coisa muito legal e que eu gostaria de me recompensar por isso, eu posso me mimar e me dar presentes ou coisas e momentos bons de outras formas que muitas vezes também são tão acessíveis quanto, né? Porque comer o chocolate é barato, é de fácil acesso, por isso que a gente acaba indo por docinho. Mas existem outras formas que também estão aí, que nos trazem sensações maravilhosas, mas que a gente está ignorando, né? Então, como eu disse, tomar um banho pode ser uma coisa muito gostosa. O que mais que você gosta de fazer que te relaxa? O que mais que você gosta de fazer que te dá uma sensação de merecimento, que te dá uma sensação boa de que você está cuidando de você mesma? Você tem feito essas outras coisas? Ou tá ficando tudo para comida? Ah, mas eu não tenho tempo. Será que a gente não consegue criar um tempinho para isso? Eu entendo que pode ser que não, mas na grande maioria das vezes dá sim. Só que a gente já está tão acostumado com a comida que a gente acaba só indo para ela. Então, aprenda a se recompensar. Porque se você não se permitir se recompensar de formas mais positivas, você vai ficar tentando se recompensar muitas vezes de formas mais negativas, que é utilizando da comida, utilizando do doce, e você não vai conseguir sair do lugar. Então, querida mulher que está me assistindo, eu sei que nem sempre a gente consegue, mas tente ver se não existe aí, às vezes, uns minutinhos do seu dia que você pode fazer uma pequena pausa ou alguma coisa que seja valorosa para você e que vai encher aí a sua alma, as suas emoções, a ponto de que você talvez não precise usar este docinho. E aí, seguindo, tá? Para um quinto ponto muito relacionado a esse é o comer emocional. Se você não aprender, eu vou até falar desse jeito porque eu falo isso o tempo inteiro nesse canal, mas eu vou sempre bater nesse ponto porque ele é fundamental, ele é em 80%, se eu for chutar, dos casos, tá? Se você não aprender a gerenciar suas emoções, raiva, tristeza, ansiedade, tédio, excesso de alegria, né? Se você não sabe regular elas, gerenciar, equilibrar elas de outras formas, sem ser com a comida, você vai recorrer à comida. Porque se a gente não sabe lidar com ela, aquilo se torna muito incômodo pra gente
E a comida, ela calma, o doce ele alivia, ele traz essa sensação boa. Então não tem como você só querer cortar o doce da sua vida. No primeiro obstáculo aí de uma ansiedade que surgiu, de uma situação difícil aí que você precisa enfrentar, alguma coisa que acontecer, você naturalmente vai recorrer ao doce, vai te dar uma vontade incontrolável, né, entre aspas, de comer doce, e na verdade é porque você está enfrentando uma situação estressante para você que você não sabe regular, não sabe gerenciar. Então, observa o quanto que você está usando da comida para comer essas emoções mesmo, né, para aliviar elas. E se for o caso, tem vários outros vídeos aqui no meu canal que te ensinam isso, tá bom? E tem também lá no Instagram. E por último, gente, aquele conselho sábio que todo mundo sabe, mas que a gente faz um super pouco caso, que é evite ter em casa, tá? Evite. A gente consegue ter em casa, sim, esse é um objetivo, geralmente, da melhora, né, desse quadro, lá na frente. Depois que você realmente aprendeu todas essas habilidades e você tá mais tranquila, você consegue ter uma bomboniere, uma gaveta de doce, de bolacha na tua casa, sem geralmente você ter aí um exagero, um descontrole, porque você já tá muito firme nisso. Mas se você tem em casa desde o início, quando você ainda está treinando esses passos que eu te passei até agora, o que que vai acontecer? Às vezes não dá tempo de você treinar, sabe? Às vezes é muito rápido, o impulso já vem e você não conseguiu perceber que tinha uma emoção, você não conseguiu lembrar de tentar atrasar o impulso, você não conseguiu lembrar de praticar o comer prestando atenção, porque ainda são ideias muito novas. Inclusive, eu recomendo que você volte o vídeo e assista e anote elas, né? Esses tópicos para você ter mais claro que você vai precisar lembrar de praticar eles. Mas no começo a gente não se lembra, porque não de cara, porque é tudo muito novo e você está aprendendo. E aí, se você já tem ali de fácil acesso, a chance de você pular direto para isso, não lembrar de praticar e perder a oportunidade de praticar essas habilidades é muito grande. Então, não tenha em casa, não como uma forma de proibição, mas como uma oportunidade para você treinar antes essas habilidades que eu te ensinei. E eu sempre falo aqui, tá? Se você tiver com muita vontade, a gente consegue hoje, gente, pedir um aplicativo, um doce, sair para comprar, tá tudo muito de fácil acesso. Então, é muito melhor que se você realmente estiver com vontade, você saia para comprar, para comer, do que você acabar comendo por conta de alguma dessas falhas aí, dessas etapas que eu te passei, que você não conseguiu praticar porque estava ali na tua frente e aí não deu tempo ainda porque você ainda está aprendendo. Espero que tenha feito sentido para você. Me conta aqui embaixo se você tem alguma outra estratégia que você usa e que te ajuda a diminuir a quantidade de doces. Me conta também se você é uma formiguinha, se você é bem-vindo ao clube, mas eu quero te dizer que tem como sim a gente ter isso de uma forma mais saudável e sem a gente ficar tendo descontroles e exageros constantes, tá bom? Semana que vem tem vídeo de novo, toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal. Se você não tá inscrita, aproveita para se inscrever para receber as notificações. Deixa um curtir se você gostou para apoiar e um comentário para eu saber que esse conteúdo foi útil. Um beijo e até semana que vem.